Olá, está começando agora mais uma edição do programa Por Dentro do Judiciário. O assunto de hoje é a situação das mulheres encarceradas. E para tratar deste assunto, a nossa convidada é a doutora Elza Maria de Oliveira Ximenes. Ela é a juíza titular da 8ª Vara Criminal de Vila Velha e está como coordenadora das execuções penais. Doutora, é uma honra recebê-la no nosso programa. É um prazer nosso estar aqui para trazer as informações à sociedade acerca da mulher encarcerada. Ok. Doutora, na sua visão, o poder público, durante muito tempo, foi realmente omisso à situação do encarceramento feminino? Não, eu não vejo assim. O poder público, por muito tempo, realmente deixou assim em segundo plano, ou não era interesse primordial, né, do Estado, dos governantes, do poder público como um todo, cuidar dos encarcerados, do sistema prisional como um todo. Mas, a partir desse momento em que o Estado passou a cuidar, a priorizar a situação prisional do Estado, com a criação de novas unidades prisionais, aí as mulheres também que estavam numa situação ruim de aprisionamento, a situação delas não é que as mulheres fossem piores do que os homens, era tão ruim quanto os homens. Passaram a ter também uma unidade prisional específica e com qualidade para cumprir a sua pena e para ser ressocializada e retornar ao convívio social. Ação proativa e tratamento especializado. O Estado do Espírito Santo tem realizado ações com essas iniciativas visando melhorar o atendimento e a situação dessas mulheres? Sim, sim. Nós temos hoje cerca de, aqui na Grande Vitória, nós temos 349 mulheres condenadas já, ou em regime aberto ou em regime fechado. Regime semiaberto, desculpa, e regime fechado. E temos mais 280 presas no Complexo Penitenciário de Xuri, como presas provisórias, aguardando julgamento. Então, quando a presa ingressa no sistema prisional, quer seja como presa provisória ou quer seja como presa condenada, ela é feita uma classificação dessa presa e, a partir daí, ela é inserida num grupo de trabalho da unidade prisional. Hoje, na unidade prisional de presas provisórias, por exemplo, nós temos essas 282 presas, sendo que algumas prestam trabalho dentro da própria unidade e 160 presas estudam dentro da unidade prisional, além das oficinas que se tem de artesanato, oficinas de música, oficinas de leitura, oficinas de teatro. Isso dentro da unidade prisional de presas provisórias. Ou seja, elas ainda não começaram a cumprir a pena e já estão, assim, recebendo esse tipo de tratamento. Falando dessas atividades que elas têm dentro dos presídios, como é o dia a dia dessas mulheres? Isso depende muito do regime prisional em que ela se encontra. Quando ela está ainda em caráter provisório, ou seja, antes de receber uma sentença condenatória no regime fechado ou regime semiaberto, ela recebe esse tratamento todo dentro da própria unidade prisional. Estuda dentro da unidade prisional, as oficinas são feitas dentro da unidade prisional, e esses grupos de teatro são feitos dentro da unidade prisional, assistência religiosa, tudo dentro da unidade prisional. Quando elas passam, recebem a sentença de condenação, qualquer que seja o regime, ou semiaberto ou o aberto, elas passam para a unidade própria, para a penitenciária, que aí sim desloca a situação diária delas. Um grupo, elas são classificadas, como eu disse, pelo perfil, pela situação mesmo de aptidão de cada uma delas. Então, umas frequentam oficina de marcenaria, outras frequentam oficina de costura, outras frequentam oficina de artesanato, outras frequentam oficina de culinária,
Então, são muitas as atividades das presas dentro da unidade prisional. Essas presas em regime fechado. Quando nós partimos já para o regime semiaberto, que a unidade são como se fossem duas unidades que funcionam no mesmo pátio, na mesma área. São divididas assim por blocos. Aí essas presas já têm uma situação diferenciada. Elas podem sair para trabalhar, podem sair para estudar. Nós temos duas presas que fazem universidade, fazem faculdades, a partir do regime semiaberto. Elas pedem autorização judicial e aí nós estabelecemos o horário que elas podem sair da unidade prisional e o horário de retorno delas, e saem para estudar e para trabalhar e retornam para a unidade no final do dia. Então, essa é a rotina dessas presas de regime semiaberto. Então, cada uma tem uma rotina específica. A senhora comentou a respeito de um salão de beleza que tem Sim. dentro da penitenciária. Sim. Como que funciona isso? Essa é na penitenciária de regime semiaberto. Porque as presas, elas recebem remissão de pena pelo serviço prestado. A cada 3 dias trabalhado, elas recebem um dia remido. Ou a cada 12 horas estudadas, um dia remido. Então, o salão de beleza que nós temos lá na unidade prisional, temos nas duas unidades prisionais, na verdade. O Estado ele fornece o básico de higiene para as presas. Um shampoo próprio, um creme próprio, esmaltes. E aí as presas são selecionadas aquelas que têm aptidão com salão de beleza e trabalham 3 no salão de beleza. Então, elas fazem um rodízio. Cada dia atendem 15 presas. Então, no final do mês, todas passam pelo salão de beleza. Fazem massagem, depilação e manicure. E a condição de encarceramento para as mulheres é diferenciada daquelas vividas pelos homens? Olha, hoje, uma situação que eu entendo diferenciada é o abandono dos companheiros. Porque nas unidades prisionais masculinas, as visitas constantes são de mães e esposas, ou companheiras, né? E no presídio feminino, basicamente, os companheiros ou maridos abandonam. Então, no universo que nós temos de 390 presas, apenas 8 recebem a visita de companheiros. Então, essa situação fática, ela faz com que as mulheres tenham um convívio muito grande de homoafetivo. Então, não existe. E a outra diferenciação que eu também entendo é que as mulheres, elas são um pouco mais exigentes, digamos assim. Então, elas reclamam um pouco mais da alimentação, talvez pela própria natureza da mulher, né? Elas têm mais facilidade de arranjar trabalho. Então, existem algumas diferenças, mas, do ponto de vista assim, geral, de unidade prisional, não, são iguais. E o que levam essas mulheres a cometerem crimes? Olha, essa é uma realidade triste, que a grande maioria delas se envolvem em crimes por causa dos companheiros. É, assim, uma quantidade assustadora. Elas são levadas à prática do crime por se envolverem com pessoas que são ligadas ao crime. E não são poucas as mulheres que chegam grávidas e aí ficam presas, ganham as crianças, os nenéns lá no presídio, e a gente pergunta onde está o pai para pegar a criança, está preso também. Então, a grande maioria dos envolvimentos é por causa dos companheiros e geralmente estão presos. E quais os crimes mais praticados por elas? 90% é o tóxico. 90% é envolvimento com tráfico de drogas e, normalmente, por estar com uma pessoa envolvida no tráfico e por
se envolver numa situação para querer ajudar o marido, o companheiro, quem quer que seja. É evidente que isso não tira a verdade de que muitas mulheres também, visando o enriquecimento fácil, também praticam o tráfico, até interestadual, que também não é pouco comum, mas é em menor quantidade. A grande quantidade mesmo é por envolvimento por conta dos companheiros. E aquelas que praticam crimes mais graves, né, em se tratando do momento da ação, do delito, as mulheres demonstram características diferentes dos homens ao praticarem os crimes mais graves, um homicídio, por exemplo? Isso é um mito. Acredito que popularmente se pense assim mesmo, que as mulheres são frias ao praticar o crime. Mas eu não vejo isso como verdade, não. Pelo contrário, elas se demonstram bastante emocionadas em determinadas situações. A gente, às vezes, critica determinadas mulheres e até as próprias internas, presas, quando o crime é praticado contra a criança. Normalmente, a mulher tem que ser separada do convívio comum, porque as companheiras não aceitam. Crimes contra crianças, contra mãe, pai, então, geralmente, tem que ser separadas do convívio comum das presas. E, nesses casos, às vezes, você encontra alguma frieza absoluta em determinadas mulheres, mas não diferente dos homens. Os homens também que se levam a praticar esses crimes assim, bárbaros, digamos assim, também são frios. Não são só as mulheres, frios, os homens também. E existem casos, doutora, em que houve uma situação que chamou a sua atenção dentro de uma penitenciária feminina? Tem alguns casos me chamou a atenção, sim. Eu tenho um caso de uma presa de Una que me chamou um pouco de atenção, porque ela acobertou o próprio companheiro a matar o filho, então, de espancamento. Isso aí me deixou muito chocada. Uma presa até de Una. E ela estava lá na unidade prisional com outro neném. E era uma preocupação constante da diretora do presídio, ela com aquele neném. E o serviço social entrou em contato com a mãe e nós conseguimos que a mãe pegasse a guarda provisória, porque ela era vista constantemente com uma certa agressividade com a criança no berçário. Do berçário eu quero falar também. Então, isso me chocou muito. E um outro fato que me chocou muito foi há poucos dias, isso é até recente, me chamaram que uma presa estava incontrolável. Urrava. E isso aí eu fiquei apavorada quando cheguei lá, tá? A mulher urrava, se batia, ninguém conseguia segurar a mulher. Foi assim, 18 minutos. De repente a mulher parou e não tinha um arranhão no corpo. Eu nunca vi um negócio daquele. Isso me deixou chocada. Aí todo mundo dizia, ela está possuída. Pode ser, não sei. Quem sabe? Com relação ao berçário, como que as condições das grávidas, das que estão amamentando? Nós temos, com essas unidades prisionais novas, foi criado nas unidades o berçário, que nós chamamos de maternidade. Nós temos de presas condenadas, comporta 15 mães e 15 crianças, e no provisório 12. Então, é um berçário perfeito. A cama da mãe, o berço da criança, tem uma brinquedoteca linda, tem a cozinha separada para elas prepararem a alimentação. Então, é uma coisa assim, bastante diferenciada e que permite o convívio direto da mãe com a criança. Nesse caso, nós permitimos que a criança permaneça com a mãe enquanto um familiar não consiga a guarda para retirar a criança de lá. E esse período o período em que a mãe está amamentando, porque nós estimulamos a lactação também. Então, é importante que a criança permaneça esse período com a mãe, enquanto não haja essa guarda provisória. Ocorre, por vezes, que
presas que não têm nenhuma vinculação com o familiar e tem a criança. Então, esses casos são bastante drásticos também, porque nós somos obrigados a colocar a criança no abrigo para a mãe, quando sair, Poder ter a guarda, né? Continuar, né? Continuar. Ou quando o crime envolve a criança, aí sim existe uma ação própria que ela perde, né? O direito da guarda da criança, então a criança é encaminhada para adoção. Mas nós temos um caso especificamente lá que o serviço social da unidade prisional se empenhou e a criança já tem 2 anos, vai para a creche todos os dias, vai um carro, leva a criança na creche, no final das 5 horas pega a criança, dorme no presídio, porque não tem a mãe não tem nenhum familiar, não tem vínculo familiar nenhum, não conhece mãe, e como ela está próxima de receber o benefício, a gente tenta segurar a criança do lado dela para não perder esse vínculo de maternidade com o filho. Ok, doutora. Nós vamos para um breve intervalo e você que nos acompanha, continue conosco. No próximo bloco, voltaremos falando sobre a situação das mulheres encarceradas. Como a justiça pode ajudar uma mulher agredida na sua casa? Sempre denunciando. A mulher não pode deixar de denunciar quando ela vê ou passa por uma violência doméstica. Ou nas DEANs, que inclusive Vitória já tem uma DEAN de plantão 24 horas, ou nas hipóteses dos feriados e de finais de semana nos plantões judiciários, ou no Centro Integrado da Mulher, se for o caso em Vila Velha. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Por Dentro do Judiciário. Continuaremos a falar sobre a situação das mulheres encarceradas no estado do Espírito Santo e também no Brasil. Doutora, quantas penitenciárias femininas tem no estado? Me parece, eu não posso te afirmar com certeza absoluta, mas aqui na Grande Vitória nós temos uma penitenciária que engloba os 2 regimes prisionais, fechado e semiaberto, que é a PFC, a Penitenciária Feminina de Cariacica, e temos uma unidade de presas provisórias no Xuri. Então, aqui 2, temos uma em Cachoeiro também, que engloba os 2 regimes prisionais, não temos unidade de presas provisórias em Cachoeiro, e temos em Colatina também uma unidade prisional, em Colatina. As mulheres de hoje estão cometendo mais crimes? Eu penso que não, porque realmente existe um envolvimento grande de mulheres com o crime. Isso é verdade. Agora, se nós pegarmos a estatística, digamos, dos 2 últimos meses, tem caído o número de mulheres presas. Nós observamos nessas inspeções ordinárias que fazemos mensalmente nas unidades prisionais, que o número de mulheres tem caído. O mês de setembro, nós estivemos na unidade de regime de presas provisórias e nós estávamos com 320 presas. Hoje temos 282. Então, houve um decréscimo de presas. Então, eu penso que tem caído, talvez a conscientização, talvez... Então, tem caído o número de presas. Uma situação considerável e benéfica, né? Considerável para a sociedade. E benéfica para a sociedade. E qual é o perfil da mulher presa no Brasil? Em tempos outros, eram tidos como os pobres, né? As mulheres muito pobres, as mulheres de favela, as mulheres... Hoje não, o perfil mudou. Hoje nós temos nas unidades prisionais pessoas de nível social elevado nas unidades prisionais.
Eu me lembro que na última inspeção que eu fiz, tinha uma moça fazendo unha, uma moça bonita, loura e bonita, e bem falante. Então, eu comecei a conversar com ela, dizendo que eu não tinha feito a unha aquela semana ainda, e ela me disse: doutora, eu sou advogada. Assim, tranquilo. Me formei na UVV. Então, assim, na maior tranquilidade. Isso aí é, assim, é uma comum hoje. Não existe a diferenciação. Hoje, qualquer um está feito a prática de crimes. Inclusive, como eu disse, tem 2 presas que fazem faculdade e fazem o curso de Direito, as 2. Tendência. Tendência. E após até para conhecer seus próprios direitos, talvez. Até me chama muita atenção, que é uma moça que, na ocasião, ela já fazia, já era acadêmica de Direito, um crime que houve em Nova Venécia, que ela teria matado o sobrinho, participado da morte do sobrinho com o namorado, e ela sempre dizia para mim: eu vou me formar e vou provar minha inocência. E hoje ela ganhou o semiaberto e está concluindo, ou está fazendo o curso dela, numa das universidades aí. Então, isso aí talvez seja uma busca, né, da pessoa, até pela justiça, que ela entende que, na ótica dela, ela recebeu a injustiça, ela busca o curso para tentar buscar a sua justiça. É um ponto positivo, né? Um ponto positivo. Porque essas pessoas vão, de fato, conhecer realmente seus direitos Sim. E o que o judiciário tem lutado é para que, de fato, as pessoas conheçam os seus direitos, né? Para que possam lutar por eles. É verdade. E esse tipo de incentivo e de permissão que as presas saiam para estudar, evidentemente, eu tenho que deixar claro, que tudo isso é muito controlado e fiscalizado. Tá? As unidades prisionais têm uma equipe social que fazem essa fiscalização e chegam mesmo de inopino, tanto nas empresas onde trabalham, tanto em qualquer atividade que venham a exercer. Nesses locais de trabalho, nos locais de estudo, elas sofrem algum tipo de preconceito? Creio que sim. Porque creio que sim, eu digo até de uma experiência pessoal. Eu fui lanchar um determinado lugar, aí num shopping, e uma presa me serviu e me reconheceu. E disse: doutora, não pode falar que eu sou presa. Então, eu acho que isso aí seria uma situação que seria uma discriminação para ela, que é o fato de ser egressa, de ser ex-presidiária. Então, isso aí eu acho que trouxe um certo constrangimento. Agora, do ponto de vista de mercado de trabalho, hoje, de um universo de 290 presas, cerca de 240 trabalham. Então, existe a mão de obra, falta mão de obra e existem vagas para ser oferecida. Porque a diretora das unidades prisionais, a equipe de classificação, só encaminha para o mercado quando elas são preparadas. Elas são preparadas, são estudadas, são orientadas. No momento em que elas sentem que elas estão preparadas, elas encaminham para o mercado de trabalho. Então, existem as vagas e não existe a pessoa para ser colocada. E após passarem longos períodos no cárcere, o comportamento dessas mulheres muda? Mudam. Essa experiência a gente traz. É evidente que existem as exceções. Existem aquelas que têm, acho que o perfil, né, traçado para o crime, mas muda. A grande maioria sente muita falta da família, sente muita falta do convívio, né, da sociedade. Então, a gente vê isso quando elas começam a receber o benefício da saída temporária. Porque elas saem durante 7 dias, 5 vezes durante o ano, para começar essa reinserção social com a família. Então, quando elas retornam, aí a gente percebe o quão bom foi essa convivência familiar e como faz falta para elas. Então, elas buscam sempre manter esse vínculo familiar. Essa seria uma diferença também com relação aos presos masculinos, que
poderiam não ter tanto vínculo assim com a família? Depende. Eu observo também que os presos que são hoje nesse sistema prisional, onde a gente procura fazer sempre que possível o tratamento penal, eles saem já com uma certa consciência do erro praticado e da vontade de ser reinserido no seio familiar e na sociedade. É evidência, eu não posso deixar de falar, que tem aqueles que têm o perfil, que têm a personalidade voltada para o crime. Esses não. Esses esperam, na primeira oportunidade, para fugir ou dentro da unidade prisional, ou numa benesse dessa que ele recebe, ele também acaba fugindo. Mas a grande maioria, ela tem, dos presos em geral, ou das mulheres, ou feminino ou masculino, eles têm consciência do erro cometido e querem se reinserir na sociedade. A maioria das mulheres são réu primária ou reincidentes? A maioria são primárias. Isso é um fato que nos deixa, assim, não muito satisfeitos. Porque a reincidência do sistema prisional como um todo, ela não é um percentual assim elevadíssimo. E a gente observa que o número de prisões não abaixa, né? Apesar desses últimos 2 meses terem abaixado. Essa notícia nós tivemos hoje no relatório, na reunião da coordenação hoje de manhã. Houve uma queda no mês passado e esse mês de prisões. Mas não é uma comum. A comum é a crescente de prisões de uma forma geral. E a grande maioria são presos que estão iniciando na vida do crime. E isso é triste para nós. Com certeza. As condições carcerárias são adaptadas para atender as necessidades dessas mulheres? Sim, são adaptadas, sim. Elas, os banheiros são diferenciados, as próprias celas são diferenciadas, elas recebem um uniforme diferenciado, mas adaptados, não é diferenciados pelo fato do gênero mulher, diferenciado pela condição feminina. Então, existe sim uma diferenciação pelas suas necessidades. Existe sim essa diferenciação na estrutura física, digamos assim. Ok. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo implantou o torturômetro para fiscalizar a prática de tortura. Uhum. Com que frequência ocorre denúncia de maus tratos contra as mulheres, se ocorre? Algumas vezes eu ficava até muito triste olhando o torturômetro, chegava a ficar 3 dias e caía de novo, né? Mas agora, para felicidade minha, hoje eu vi que estava 26 dias, né? Sem tortura. Eu fiquei feliz. E, por incrível que pareça, nenhuma vez foi a presídio feminino, tá? Porque isso aí tem que ser muito bem diferenciado, essa tortura. Quando há uma consciência do diretor do presídio, dos agentes, em aplicar o meio moderado da força, ela não é considerada tortura. Então, eu penso que nos presídios femininos, pelo menos nos que eu acompanho, até como coordenadora e até como fiscal mesmo, como juíza da execução da 8ª Vara, eu vejo um bom relacionamento, uma boa doutrina de ensinamento da administração do presídio para com as presas. Então, em nenhuma das vezes foi disparado o torturômetro por tortura no presídio feminino. Como tratar da saúde da mulher no sistema prisional? Bom, as equipes, as unidades prisionais, essas mais modernas, né, que foram inauguradas a partir de 3 anos para cá, elas contam com a equipe de saúde, com médicos que geralmente frequentam as unidades prisionais 2 ou 3 vezes por semana e com a equipe de apoio à saúde. Então, as mulheres elas têm esse tipo de atendimento normal na unidade prisional pelo próprio médico e pela equipe de apoio à saúde. E quando existe uma situação que exige uma consulta, um tratamento diferenciado, existe a marcação
da consulta através do sistema do SUS e elas são encaminhadas no dia e hora agendado. E quando também existe uma situação de urgência, elas são também levadas à equipe, a um pronto-socorro, um PA, né, um pronto de atendimento, e são tratadas nesse sentido. Doutora, nós falamos até aqui da situação das mulheres encarceradas, das mulheres presas. Agora vamos fazer uma pergunta falando do oposto. Existem muitas mulheres exercendo a função de agente penitenciária? Existem. Até porque o cuidado é que se da Sejus como um todo, e até mesmo pela própria previsão legal, é que as mulheres sejam cuidadas e agenciadas por agentes mulheres. Então, isso, com relação à direção, isso não é necessário, mas com relação ao dia a dia do tratamento da mulher, aí sim é bom que seja uma mulher a cuidar desse dia a dia das presas. E com isso, existe essa função, né, de agente penitenciária feminino, agente de escolta feminino. Eu tenho observado que a procura é muito grande e elas empenham essa função assim com tanto carinho e com tanto afinco. Eu não sei se elas gostam da farda, porque elas usam a farda preta, que aliás ficou até bacana, ou mesmo pela vocação mesmo da função. Mas a procura é grande e elas desempenham um papel assim como poucas, tá? Destemidas, entram na unidade prisional assim, sem medo nenhum. Isso é muito bom. Doutora, nós vamos encerrar a nossa conversa. Nós conversamos hoje com a doutora Elza Maria de Oliveira Ximenes. Ela é juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha e está como coordenadora das execuções penais. Você que nos acompanhou, continue conosco nos próximos programas. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.